Boa noite a todas. Tem alguns rapazes, nossos pastores, na frente, lá atrás. É muito bom estar aqui hoje. É um prazer, na verdade, a gente falar do que a gente gosta e a gente falar na casa do Senhor, né? É sempre uma honra muito grande. E toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa aqui na frente, eu subo meio tremendo, meio nervosa. Mas eu acho que é o certo quando a gente sobe. Esse aqui é um lugar muito santo, é um lugar muito sagrado. E a gente nunca deve se acostumar em estar na casa do Senhor, achar que isso é normal. E quando a adulta me chamou, ela falou assim: Esther, você podia ir lá para falar um pouco sobre moda, porque, para quem não sabe, eu sou formada em consultoria de imagem e estilo, fiz especialização em análise de comunicação pessoal, e é uma área que eu gosto muito bastante. Eu fui estudar isso porque é uma coisa que eu gosto desde pequena, eu sempre via minha mãe se vestindo muito bem, minhas tias, ia função lavar roupa de todo mundo, mexer nas coisas da minha avó, era uma festa, nem sempre eu arrumava a bagunça que eu fazia, mas isso a gente deixa para outra hora. E aí, quando eu estava um pouco mais nova, uns 3 anos atrás, eu falei assim: eu quero falar sobre isso na internet. Eu gosto muito disso, quero compartilhar isso, eu gosto de falar com as pessoas. E aí eu falei assim: não, mas eu vou estudar. Porque quando a gente quer falar de alguma coisa, a gente vai fazer o quê? Se capacitar, a gente vai estudar, né? Então, por isso também, quando a gente vai falar, a gente vai falar só da nossa vida, porque a gente não sabe o que eles estão fazendo, né? O que eles estão passando. Então, a gente fala só da gente. E aí eu fui estudar, aprendi muito sobre imagem, aprendi muito sobre estilo, e a gente vê o que representa, o que a nossa imagem comunica, linhas, formas, cores, isso e aquilo. Mas a base de tudo isso, quando a gente quer falar de quem a gente é, tem que ser Cristo. Então hoje eu queria falar sobre 4 pontos a respeito da nossa imagem pessoal, que a gente deve observar com base naquilo que Deus deixou para nós. E esses pontos são: para quem eu me visto, quem eu represento, o que eu comunico e o que pode me ajudar nisso. Para quem eu me visto, eu gostaria que alguém lesse para mim o que está escrito em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Exatamente. Assim, vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. E quando a gente se veste, deve ser dessa mesma maneira. Uma das coisas que é mais comentada de igreja, quando a gente fala de aparência, é sobre modéstia. É sobre não usar um decote muito profundo, é sobre não usar uma saia muito curta, e isso está mais do que certo. Só que a gente tem que pensar, acima de tudo isso, não em não escandalizar as outras pessoas, mas não escandalizar a Deus, não desmoralizar o nome de Deus, não expor o nosso templo, né? O templo do Senhor, a casa do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então, quando a gente pensa, para quem eu me visto? Acima de tudo, tem que ser para Deus e para nós mesmos também, porque o nosso gosto pessoal ele conta bastante. Tem coisa que eu visto e quando eu coloco, meu pai principalmente, ele olha assim, ele faz uma cara, eu olho para ele de volta e falo: você não vai falar nada, eu gostei, tá tudo ótimo, e a gente segue. E a minha mãe é a mesma coisa, tem coisa que ela veste, que ela chega lá no meu quarto: o que você acha? Eu falei assim: nossa mãe, eu não gostei. Ela: ai, mas eu gostei. Eu falei assim: então vai ser feliz. É isso que importa. Então quando a gente pensa, para quem eu me visto? Para Deus, para glorificar o nome dele, mas para a gente também, pensar no que a gente gosta, no nosso gosto pessoal, no que faz a gente se sentir bem. É uma cor forte? Eu gosto de usar estampa? Eu não gosto? Eu gosto de muito acessório? Eu gosto de pouco acessório? É isso que a gente tem que pensar. É a gente se sentir bem, olhar para o espelho e ver o que a gente gosta, trabalhar essa autoconfiança. O segundo ponto: quem eu represento? Quando a gente se veste para nós e se veste para Deus, a gente está representando alguma coisa. A gente está representando quem a gente é e a gente está representando a Cristo também. Com isso, eu queria que outra pessoa lesse para mim 2 Coríntios 5, 20, por favor. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Exatamente. Eu minha versão é NVI, então fica um pouco mais fácil de compreender, está escrito assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse o seu apelo, fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, nós somos representantes de Cristo aqui na Terra. E a gente tem que pensar, quando a gente vai agir, né, a gente vai falar alguma coisa, a gente pensa: o que Jesus falaria
Jesus saía. Então, na hora da gente se vestir, a gente tem que pensar assim, como Jesus se vestia? Ah, mas Jesus não era mulher, mas a gente tem que pensar assim, na base do pensamento de Cristo. Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele gostava de coisas boas. Ele gostava de andar com pessoas boas, de deixar boas mensagens. Então, quando a gente vai se vestir, a nossa aparência também tem que ser guiada dessa forma. Buscar coisas boas, não coisas caras, porque ser caro não é sinônimo de ser bom. Às vezes a gente paga muito caro em uma coisa, rapidinho aquela peça desfia, o botão solta, tem uma marca aí que é caríssima, mas é recorde de reclamação, é recorde de que vai desfiando, que vai soltando o botão, que vai descosturando. Então ser caro é sinônimo de ser bom. Então quando a gente fala em vestir coisas boas, a gente tem atenção aos pequenos detalhes. É não usar aquela blusa que estava com aquele furinho, mas ninguém está percebendo, mas Jesus está vendo. É não usar aquela blusa que ficou suja de couro, mas ninguém vai notar. Você tem certeza? Porque às vezes a pessoa nota e ela comenta. Pode não comentar com você, mas pode comentar de você. Então esses detalhes eles são importantes da gente observar. Não só como mulher, mas como pessoas que representam Cristo aqui na Terra. Se a gente for ler lá o livro de Êxodo, eu estou fazendo plano de ler a Bíblia anualmente e no mês passado eu terminei de ler Êxodo. E eu sei que tem uma parte que é um pouco chata, tá? Que ela vai descrevendo o tabernáculo, tudo que tinha lá dentro, tudo que tinha que usar. Não vou mentir, gente, tem coisa que você vai ler genealogia. Você vai ler aqueles nomes, um monte de nomes que vai te dando inspiração para nomear seu filho. Mas assim, aí eu fico lendo e uma coisa que me chamou muita atenção, que é quando vem a descrição das vestes do sacerdote. E é muito bonito, porque estava lá que as vestes do sacerdote tinham que ser de linho fino, tinham que ser com panos vermelhos, panos roxos, panos azuis. E por que o Paulo escrever? Ele escreve essas coisas especificamente. Porque lá na antiguidade era muito difícil de se conseguir chegar no vermelho. Era muito difícil de se conseguir chegar no roxo. Tanto que essas eram cores usadas só pela realeza. Então, quando Deus escreve, ele quer o vermelho, ele quer o roxo, é porque ele quer o melhor para a casa dele. Ele quer o melhor para quem representa ele aqui na terra. E naquela época, quem representava ele eram os sacerdotes. Vai escrever no linho. Por que o linho? O linho ele é um tecido muito nobre. É um tecido até muito caro até hoje. Por quê? Porque ele é um tecido natural, ele é um tecido muito fresco, que pode ser usado para muitas coisas. Então, quando Deus quis, ele quis o linho fino. Por conta disso, por conta de ser o melhor. Então, Jesus quer que a gente represente ele da melhor maneira aqui na terra. E a nossa imagem fala sobre isso. É estar com o cabelo arrumado, uma roupa bonita, bem passada. Tudo bem que tem aquele amassado por dia, né? Um amassado por dia é diferente daquele amassado que estava lá enfiado dentro do guarda-roupa e ninguém sabe. Então, são pequenos detalhes, mas que vão fazer a diferença no final. Então, o segundo ponto que a gente tem que pensar com relação à imagem pessoal é quem eu represento. O terceiro ponto é o que eu comunico. A nossa imagem não fala sem a gente precisar de abrir a boca. Tem um estudo que fala que nos primeiros 7 segundos que uma pessoa te vê, mais de 50% do que ela repara, da impressão que ela tem sobre você é sobre a sua imagem. Então, a nossa imagem ela fala alguma coisa. Vamos dar alguns exemplos. Uma cor mais clara. Uma cor mais clara ela comunica mais acessibilidade. Os médicos, enfermeiras, as pessoas da área da saúde, os psicólogos, usam sempre cores mais claras, pelo menos é mais recomendado. Por quê? Porque faz com que as pessoas se sintam mais à vontade de se abrir para elas. Faz com que elas sejam pessoas de aparência mais acessível. Já, por exemplo, os juízes, os advogados, os executivos, eles usam roupas mais escuras. Por quê? As cores mais escuras, elas transmitem mais autoridade, mais seriedade, mais força. E nesses ambientes é muito necessário que isso seja transmitido. Eu faço faculdade de Direito e é uma das coisas que os professores eles falam, que a gente tem que ter firmeza, que a gente tem que ter postura. E às vezes a gente mesmo, personalidade, a gente não tem muita não, mas se a nossa imagem estiver comunicando pelo menos metade disso, a gente já garante lá boa coisa. Então, dentro disso, de o que eu comunico, eu gostaria que alguém lesse para mim, por favor, Mateus 6, de 16 a 18. Quando jejuar, não vos mostrais contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam uma recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E aí diz muito claramente sobre o que a gente deve comunicar.
comunicar, sobre como a nossa imagem comunica. Quando jejuar, não mostrem uma aparência triste. Porque às vezes a gente está passando por um problema, nem todo dia é bom e está tudo certo. Mas a minha mãe mesmo fala, se você está num dia difícil, os outros não precisam ficar sabendo. Porque eu não sei se vocês sentem assim, mas se o dia está difícil e a cara já está batida, vem uma pessoa e pergunta, nossa fulano, você está bem? Você está com uma cara descansada, você fica pior ainda. A pessoa reforça, você sabe que você já não está muito bonito, a pessoa vem e fala, você fica pior do que você está. Então a nossa imagem não comunica nesse sentido, e a Bíblia fala, quando jejuar, não mostre a aparência triste. Então quando a gente está mal, a gente não precisa mostrar que a gente está mal. Não é se produzir todo, não é fingir, mas é tentar da nossa forma, da maneira que dá para melhorar nas coisas. Minha mãe, uma coisa que eu admiro muito nela é que ela é muito difícil ela ficar doente. E quando ela fica doente, a gente nem sabe onde ela está. A gente só descobre depois, ela, nossa, aquele dia eu estava ruim, né? Você jura? Nem você falou. Porque ela fala o seguinte, olha, se eu acordei passando mal, acordei meio mal, vou tomar um banho, vou escolher uma roupa que eu gosto, vou fazer uma maquiagem e eu vou sair para a vida. Porque a vida não espera eu ficar melhor para acontecer. É desse jeito mesmo. Então a gente passa aquela maquiagem, não precisa de muita coisa não, é só passar um corretivo, passar um blush para dar uma corzinha, né? Porque não é hoje em dia todo mundo trabalha o dia inteiro, ninguém tem que ficar tomando sol para ter aquela carinha de saúde que a gente estava, né, Chevetinho de Janeiro? Estava com carinha de saúde linda. Mas agora já volta a vida normal, a gente faz trabalho o dia inteiro dentro de sala, não tem como. Então, mas a gente vai tentando capiar e procurar. Vai passar um corretivo, arrumar o cabelo, não deu tempo de lavar o cabelo, faz um penteado, né? Eu acho que eu me entreguei hoje. Mas tá tudo certo, tipo, mas vem na minha cabeça, não sei se você já viu aquela Márcia na internet, deixa de ser doida. Você já viu Márcia Sensitiva? Ah, eu não consigo ensinar melhor não, tá? É engraçado. A Márcia Sensitiva, ela fala, deixa de ser doida. Olha pra você, você vai perder essa cara de branco, por quê? Porque você não lava o cabelo. Essa cara toda oleosa. É desse jeito mesmo, gente. Doeu pra lavar o cabelo, prende, passa maquiagem, passa roupa. Pra nossa imagem comunicar uma coisa mais saudável, uma coisa mais organizada. Porque às vezes a vida não está em ordem. Mas só de parecer já deixa as coisas um pouquinho mais tranquilas na forma da gente encarar. E nosso último ponto é, o que pode me ajudar nisso? O que pode me ajudar a me entender mais para quem eu me visto, a entender para quem eu represento, a entender o que eu comunico e fazer isso da forma certa. Tem alguns elementos de imagem e de estilo que nos ajudam. A gente pode falar entre eles as linhas e as formas. Quando a gente fala de linhas e formas, a gente fala de quê? De movimento ou de estabilidade. As linhas mais retas, por exemplo, aqui do público, o que elas transmitem? Estabilidade, uma coisa firme, que a gente pode confiar. Eu posso apoiar aqui a Bíblia, o telefone, eu posso me apoiar aqui, ela está firme e segura. Agora, as linhas mais curvas, se eu tivesse aqui, eu não ia ter coragem de me apoiar aqui, porque ele sai escorregando. Então, ela transmite movimento, ela transmite maleabilidade, uma certa instabilidade. Então, quando a gente fala da nossa imagem pessoal, as linhas e as formas elas são da mesma maneira. Quando a gente escolhe uma peça mais estruturada, que tem um ombro mais marcado, uma calça mais reta, ela vai automaticamente fazer com que a gente pareça ser uma pessoa mais séria, uma pessoa mais firme, uma pessoa mais centrada, uma pessoa que transmite mais autoridade. Já se a gente for para um lado de um vestido com babado, como a blusa da Alice, uma manga mais bufante, uma coisa mais delicada, a gente vai transmitir exatamente isso. Acessibilidade, leveza. Por exemplo, se a gente colocasse aqui do lado, vou colocar eu e a Alissa, talvez as pessoas se sentiriam mais à vontade de chegar e conversar com a Alissa do que comigo. Por quê? Ela está com uma blusa ali, tudo bem que são cores vivas, ela está contando, mas a blusa dela tem uma manga mais bufante, a calça dela é de uma cor clara, a gente vê que o cabelo dela está solto, não traz movimento, ela está com um brinco maior, arredondado. Então ela transmite mais acessibilidade, ela transmite uma imagem de ser uma pessoa mais fácil de você chegar e conversar. Já eu estou aqui com uma roupa vermelha, toda combinando, parecendo um poste. Não surgiu a palavra que eu queria dizer, mas desse sentido. Então, às vezes, isso vai chegar e falar um choque na pessoa. Eu sei, eu entendo, muitas das coisas que eu gosto é dessa forma. Mas é aquilo, a gente tem que ter confiança, a gente tem que saber quem a gente é e o que a gente comunica. Então, as linhas e as formas, elas têm esse poder. Então, vamos guardar isso na cabeça. Quando a gente quer transmitir mais força, mais seriedade, as linhas e as formas mais retas vão nos ajudar a fazer isso, porque elas transmitem mais essa estabilidade. Já quando a gente quer parecer mais acessível, a gente quer parecer mais fofo mesmo, tem gente que está assim,
constante, uma linha curva, ele meio que dança. Então, elas fazem isso com a nossa aparência, permite que a gente se torne pessoas mais acessíveis. Outro ponto que a gente pode observar são as cores. Eu coloquei um vídeo na internet já tem um tempo já, mas eu posso explicar de novo, que fala sobre exatamente as cores e o que elas transmitem. Porque as cores elas têm características. As cores mais claras, elas transmitem mais acessibilidade, como a gente falou aqui mais cedo. Elas fazem com que a pessoa se torne mais aberta. As cores mais escuras, mais força, mais seriedade, um certo afastamento. As cores mais brilhantes, as cores mais intensas, elas transmitem mais vida mesmo, mais intensidade, mais alegria. E as cores mais suaves, muito mais tranquilidade, mais paz. A gente vê que quando a gente entra num ambiente muito colorido, muito cheio de informação, a gente fica agitado, a gente fica muito enérgico. Já quando a gente quer uma coisa mais tranquila, já quando a gente quer paz, a gente sempre vai procurar um cantinho mais claro, um cantinho com cor mais suave, que tenha menos informação. Então as cores elas têm esse poder. E as cores também podem ser quentes ou frias. As cores mais quentes são como eu, a Alissa, tá indo aqui. Vermelho, ou realmente que transmite uma sensação de mais de aconchego. Já as cores mais frias, a gente pode até falar da Duda, da Aline, a gente pode falar da Jaqueline também, que são cores que dão um pouquinho mais de pigmento azul. Elas são cores que vão transmitir mais seriedade, um pouco mais de segurança também. Essas cores transmitem isso. Se a gente observar, quando a gente fala de cores quentes, amarelo, laranja, vermelho, a gente percebe restaurante, McDonald's, olha o símbolo do McDonald's, Burger King. Por quê? Essas cores transmitem a sensação de aconchego e a gente lembra do quê? De reunir a família em um momento feliz, e geralmente a gente faz isso quando a gente vai lanchar. Então os restaurantes eles usam muito dessa psicologia das cores para fazer isso. Já quando a gente pensa em cores mais frias, o azul, o verde, os tons mais, realmente mais frios, mais esverdeados, a gente pensa que no hospital, a gente pensa em uma empresa de segurança na minha cabeça, isso. Por quê? São lugares que precisam transmitir confiança para a gente, são lugares que precisam transmitir estabilidade. E na nossa imagem é da mesma forma. A gente quer que as pessoas se aproximem mais de nós, a gente quer se tornar uma pessoa mais aconchegante. Pelo menos visualmente, as cores mais quentes podem fazer isso pela gente. Já se a gente quer transmitir mais confiança para as pessoas, as cores mais frias são as opções. E o terceiro ponto que a gente observa bastante, e que reúne nessas duas características, tanto de cores quanto de linhas e formas, são os tecidos que a gente escolhe para fazer as nossas roupas. Porque os tecidos, a gente sabe que tem tecido mais quente, tecido mais fresco, o linho, o algodão, a seda, por exemplo, são tecidos mais frescos. Por quê? Porque eles são fibras naturais. Eles não passam pelo processo industrial. Eles passam pelo processo industrial para se transformar naquele fio, para poder chegar na estrutura do tecido que a gente faz as peças. Mas as fibras deles mesmo vêm da natureza, não vêm da indústria. Já os tecidos como o poliéster, o nylon, são 100% industrializados, são tecidos totalmente feitos de plástico. O poliéster realmente ele vem de um plástico parecido com o plástico que faz garrafa PET. Então, por isso, eles não deixam que o nosso corpo respire, que a gente se sinta tão confortável. Ontem mesmo eu estava brincando que eu peguei uma blusa do meu pai e ele nem sabia. Eu cheguei lá, eu vesti, nossa, eu conheço essa blusa. Eu falei assim, pois é, mano. Peguei, vesti. E a verdade ela foi muito fininha, ela era quase transparente. Ela era quente, mas quente. Eu sentada lá, eu estava suando. E meu pai começou a rir. Ele falou assim, quente, né? Eu falei assim, aí tá vendo quem mandou pegar. Mas é desse jeito, que a blusa era 100% poliéster. Então meu corpo não estava respirando. Ela podia ser fina que fosse, eu ia assar ali dentro. Assim como assei, né? Porque eu coloquei ela, usei ela o dia inteiro, como eu falo, se sustentei o look. Se você coloca, você sustenta. Então, a gente observa os tecidos que a gente escolhe para fazer as nossas roupas, tem essa influência. Então a gente pensa, para onde é que eu vou usar essa peça? Eu vou usar ela num lugar quente? Eu vou usar ela por quanto tempo também? Porque às vezes a peça é de poliéster, não é porque ela é de poliéster que ela é ruim como um todo, que ela vai ser quente o tempo todo. Às vezes você vai ficar o dia inteiro no ar-condicionado no seu trabalho, então não vai ser um problema tão grande. Já se você for passar o dia inteiro andando, se você estiver, por exemplo, ao ar livre, no casamento, numa festa, não é uma opção tão interessante. E da mesma forma, quando a gente vai pensar na estrutura que a gente quer para aquela peça, a gente pensa nos tecidos que a gente escolhe. Se a gente quer uma peça mais estruturada, uma calça, um blazer, um vestido tubinho, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar no zibelinho, a gente vai pensar no saco, a gente vai pensar num tecido que tem mais estrutura. Já se a gente quiser uma coisa com bastante movimento, se a gente quer uma coisa bem fluida, bem princesa,
princesa mesmo, a gente vai pensar numa seda, numa seda, numa viscose, que são tecidos que têm essa maleabilidade, que vão permitir que a gente consiga atingir aquele objetivo. E no mais, gente, no geral, o básico que a gente como mulher já faz, já gosta, né? Eu particularmente gosto muito, é cuidar da pele, cuidar do cabelo. Não tem como ir na farmácia, não passar naquela área que tem os produtos lá, que querem não ficar assim namorando, não deixar um creme meio lá. Não tem como ir, às vezes, no cosmético, não olhar aquele creme de cabelo que a gente gosta, que a gente passa o cabelo fica bonito, e não querer levar para casa, não querer testar uma coisa nova. Então, esses cuidados essenciais, às vezes as coisas básicas, já fazem muita diferença. Porque, como diz uma professora minha mesmo, ela fala o seguinte: olha, faz o básico, porque hoje em dia quem faz pelo menos o básico já está na frente de muita gente. E é verdade, nessa corrida muita gente se descuida, muita gente acaba deixando para lá. Ah, eu não me importo, ah, não tem problema, ah, os outros não reparam. E hoje em dia tem aquela coisa, né? Eu sou quem eu sou, não importa o que os outros falam, porém depende, a gente representa Cristo aqui na terra. Então, de certa forma, a gente tem que se preocupar pelo menos um pouquinho com o que vão falar, com o que a gente transmite. Então, são esses os pontos que eu queria trazer. Eu queria deixar por último até o versículo que a Carissa leu aqui, 1 Coríntios 6, 20. Quem pode ler para mim, por favor? 1 Coríntios 6, 20. Porque todos compramos por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Exatamente, nós somos comprados por um preço caro, então nós temos que glorificar Deus com o nosso corpo, nossa imagem, nossa aparência. Porque aí, como a gente viu, o preço foi alto. Então, às vezes, as roupas que a gente usa podem não ser caras, não, mas a gente é cara demais, então a gente tem que se colocar como tal. Muito obrigada, eu espero que tenha sido útil o que eu falei hoje à noite.